E o animal, na realidade, ele tem fases. Então nós temos 3 grandes fases do animal. Então o animal, ele começa numa ligação muito forte com a terra, até entra dentro da terra. Por exemplo, o tatu é um animal atrasado. Então se eu vou, por exemplo, conversar com o tatu, com o instinto dele, ele tem um instinto mais atrasado, uma minhoca também. Então tudo que entra na terra, que é muito terreno, ele tem normalmente um instinto um pouco mais grosseiro. E normalmente tudo que voa tem uma plasticidade maior e um instinto muito melhor também. Então, normalmente, nós temos 3 fases do simbolismo animal. Uma fase são os animais rastejantes. Nós começamos com a cobra, que é rastejante. Ela estava na árvore, mas ela é rastejante. Depois, nós temos os répteis. Jacaré está dentro de um processo desse, só que é anfíbio. Nós temos lagartos, tudo mais, e transitórios. E temos os animais que andam. Então eles aproveitam mais a superfície. Uns são répteis, rastejam. Outros já andam, correm até velocidades incríveis, com 2 pernas, 4 pernas, então quadrúpedes e bípedes. Temos peixes e seres aquáticos, peixes primitivos, peixes mais evoluídos. O delfino, por exemplo, é o que tem o instinto mais aguçado. O delfino corresponde ao golfinho. Ele tem o instinto aguçadíssimo, inteligentíssimo. Não que ele usa do raciocínio, mas tem sabedoria dentro de si. E tem seres transitórios, que vivem na água e vivem na terra. E temos seres transitórios também, que são rastejantes e às vezes não são rastejantes. E temos os animais que voam, que são as aves, pássaros e transitórios também. Então são 3 níveis, ou seja, terra rastejante, terra que tem uma movimentação livre, a água, e depois nós temos os aéreos. E existe um simbolismo síntese. Quando nós falamos das árvores, nós dissemos esse simbolismo síntese das árvores. Então, existe um mineral síntese, que é um símbolo síntese. Ele é conhecido como uma pedra. É uma pedra conhecida como Agzimune. Se vocês olharem Apocalipse, logo no início do Apocalipse existe uma pedra cúbica. Aquela pedra cúbica é uma das próprias expressões dessa pedra de Agzimune. Tem todo o conhecimento do mineral naquela pedra. Então o que significa uma pedra síntese? Significa uma pedra que acumula toda a sabedoria de todas as pedras. Então é um conhecimento fantástico. Existe um símbolo, um totem que nós chamamos simbolismo do vegetal, que é uma árvore, que tem toda a sabedoria de todos os vegetais. Representa a sabedoria de todas as árvores, de todo o conhecimento que tem numa árvore. E o conhecimento é fantástico, porque veja, todas as doenças, elas são curáveis por produtos que a gente chama de fitoterápicos ou produtos do reino vegetal. Veja a sabedoria que tem dentro de um capim para poder ser transformado num leite, numa célula de uma vaca. Então toda essa sabedoria da metamorfose, através da alimentação, da transformação no reino seguinte, existe dentro dos próprios reinos. E toda a sabedoria do animal está dentro de um touro. Por isso que o touro representa a síntese de todo o conhecimento animal. E esse touro ele é conhecido como Turzimune. Então, quando nós entramos através dos símbolos, o que eu vou fazendo? Eu vou pegando fatias do conhecimento, pedaços do conhecimento, grupos do conhecimento, de um conhecimento total e amplo, que é o conhecimento símbolo através desse touro. Mas se através de capacidades superiores, por exemplo, através de merecimento pessoal, eu conseguir entrar na consciência de Turzimune, e quem me leva lá são anjos, que são consciências também, criadoras, inteligências criadoras, aí eu vou ter a sabedoria de todos os animais. Eu vou saber todos os instintos. Não só o instinto de um cachorro, mas vou saber o instinto do leão, de uma zebra, de um urso, de uma minhoca, de uma cobra, todo o instinto que existe. E toda a sabedoria da constituição daquele animal, daquele reino e de todo o reino animal. Então representa a síntese do conhecimento. Ou seja, nós temos uma figura que nós chamamos Rei do Mundo. Essa figura chamada Rei do Mundo, o nome dele é Melquisedeque, o Senhor das Duas Faces. Então ele representa a inteligência, a seidade e a consciência que comanda toda a evolução no nosso planeta. Então ele comanda todo o conhecimento do mineral, toda a experiência mineral, toda a experiência vegetal, toda a experiência animal e toda a experiência hominal. Então Rabi Muni representa a experiência do homem. Então tudo que o homem tem distinto, e os distintos são diferentes em relação às raças, os distintos são diferentes em relação ao local que nós vivemos. Então o instinto de um esquimó tem diferenças de um instinto, por exemplo, de um africano, de um chinês,
de um europeu, mas existem coisas comuns. Então, todo o conhecimento do instinto do homem, todo o conhecimento das capacidades do homem, até o homem pode chegar, e veja, nós usamos quanto do cérebro? 7% em média. Falta ainda quanto? 93% para desenvolver. Falta praticamente tudo. Então, esta síntese que é Rabi Muni tem todo esse conhecimento que o homem vai chegar um dia. Então, ele representa o homem perfeito, o padrão do homem ideal. Então, se eu quiser saber qualquer coisa sobre a fisiologia do homem, sobre o corpo físico, o corpo vital, o corpo astral, o corpo mental, todas as suas capacitações, todos os seus defeitos, todas as suas virtudes, então eu tenho nessa figura Rabi Muni a essência de todo o conhecimento. Então, quando eu quiser saber qualquer coisa, eu tenho como que um dicionário, que vale por uma biblioteca completa. É só entrar naquele dicionário, eu tenho todas as respostas do que eu quiser sobre o homem. Um outro dicionário, um outro conhecimento é do animal, que é esse touro de Turzimune. Um outro conhecimento é o vegetal, que é uma árvore Magzimune. E todo o mineral, que é uma pedra síntese chamada Agzimune. Então, na realidade, quem é Melquisedeque? Melquisedeque é uma consciência que tem 4 registros. Tem todo o registro do físico da Terra, de todos os minerais, de tudo que é terra, elemento terra. Tem todos os registros da água, ou do elemento água, que corresponde ao reino vegetal. Tem todos os registros do elemento fogo, que corresponde ao reino animal, e todos os registros do elemento ar, que corresponde ao homem. Então, nós temos um animal síntese que representa todos os animais, todos os insetos, todas as aves, tudo que vocês podem imaginar. Mas olhem, não só o que vocês conhecem, mas os animais que já existiram e que não tem mais aqui. Então nós tivemos os tiranossauros, tivemos os dinossauros, pterodáctilos e tantos outros seres. Então a gente vai ter todos os seres que já existiram, desde os seres primitivos até o momento. E vamos ter todos os que vão existir no futuro, porque vão existir pássaros diferentes, seres diferentes, animais diferentes. Muitas espécies vão ser trocadas, substituídas, vão surgir outras. Então não é só o conhecimento do animal presente, mas é o conhecimento do animal na manifestação da Terra. O conhecimento do vegetal na manifestação da Terra. O conhecimento do homem na manifestação da Terra. E o conhecimento do mineral na manifestação da Terra. Assim, o símbolo síntese de todos os animais é um touro. Por isso que touro tem um significado muito forte dentro das tradições iniciáticas, dentro dos cultos e dentro da própria mitologia. E nós vamos falar bastante sobre o touro e sobre a vaca. Ele é representado por um touro que tem todos os registros. Simplesmente todos os instintos estão nesse animal síntese, nesse animal símbolo, nesse animal global, vamos dizer. Todo o conhecimento que todo animal tem está nele também. Então é a fonte de todo o conhecimento. E à medida que eu vou entendendo melhor os instintos animais, os símbolos que estão relacionados aos próprios instintos que o animal tem, eu vou entrando dentro desses registros maiores, dentro dessas consciências. Até que chega no momento que eu me torno então um iniciado, que eu me torno um adepto. O que significa adepto? Aquele que conseguiu. Conseguiu o quê? Consciência. Conseguiu o quê? A própria evolução, que é ganhar consciência. Então, quando nós nos tornamos adeptos, nós entramos automaticamente nesse registro. E temos esse registro à disposição. Sabemos tudo, é só pensar naquilo que queremos e o conhecimento vem direto para nós. Então a gente sabe tudo. Quero saber tudo sobre uma minhoca. Então eu penso na minhoca e o conhecimento da minhoca vem para mim. Eu sei todo o instinto, como é que ela funciona, por que ela age assim, por que ela anda para trás, por que umas têm 2 cabeças, por que uma tem uma só, por que quando a gente corta ela puxa o rabo e fica chacoalhando. A gente sabe tudo. Qual é a função dela, qual é a missão dela, por que ela existe. A gente pergunta, por que existe mosca? Para fabricar inseticida e matar a mosca. Por que existe barata? Então, mas por que existe esse animal? A gente não sabe por que existe. Mas não existe nada sem uma causa, nada sem uma meta, nada sem uma finalidade. Tudo que existe tem uma missão, tem uma função, Então não é simplesmente algo que vamos acabar porque não tem função. E quando o homem faz isso, por exemplo, com as pragas, ele desenvolve pragas piores que trazem problemas. Quando ele faz isso com determinados micróbios, surgem outros piores ainda. As bactérias nem se fala. Então são registros fantásticos. Representa todo o conhecimento, toda a consciência acumulada ao longo dos tempos nesse reino. No animal representa o conhecimento das almas grupos. O animal não tem alma individual, como nós. Nós temos alma individual.
A gente vive como alma grupo, não é isso? Por quê? Porque nós ainda somos animais. Esquecemos que somos homens e vivemos com almas grupos. Então a gente não tem, por exemplo, quando um chora, todo mundo chora. A gente vai num show lá de não sei quem que vai cantar lá, samba, rock, todo mundo entra no delírio. Aí, quer dizer, a gente no final vira alma grupo. Isso não era para acontecer com ser humano nenhum. Então se a gente vai, por exemplo, num show da Gal Costa, não é para perder a cabeça, ficar doida lá, todo mundo doido. Pera aí, eu sou homem, eu sou uma mulher, tenho um grau evolutivo, tenho um discernimento, tenho um respeito, tenho uma admiração, mas não para viver toda aquela macacada de auditório que o pessoal se transforma. Na realidade, nós vivemos como almas grupos. Seguimos vidas dos animais porque ainda animais somos. Mas o animal não tem alma individual. Então veja a facilidade. Quando eu descubro um animal, eu pego toda a espécie dele. Homem não. Quando eu quero conhecer um homem, uma mulher, a gente tem instintos particulares que vêm devido às raças, vêm devido à localização. Então os instintos humanos são um pouco diferenciados. É mais difícil. Mas o animal é mais fácil. Então o que é uma alma grupo? A alma grupo, para vocês entenderem, é importante saber isso, é uma mônada. E o que é uma mônada? Mônada é uma unidade de consciência. Todos nós temos uma unidade de consciência. E essa unidade de consciência é uma parcela de Melquisedeque. Então, onde está Melquisedeque? Dentro de mim. Então, o que eu sou em essência? Eu sou Melquisedeque. O que vocês são em essência? Melquisedeque. O que o esterco é em essência? Melquisedeque. O que a barata é em essência? Melquisedeque, porque ele é o rei do mundo, ele que criou tudo. Então, eu tenho dentro de mim uma essência de consciência chamada Melquisedeque, que é o meu espírito, que é a minha centelha divina e que comanda toda a minha experiência. Qual é a minha idade? 1.664.501.103 anos. E essa essência está comandando essa experiência todo esse tempo. Então eu sou Ademar. Nunca existi antes. Nunca existi antes. Essa aqui é a minha primeira experiência aqui como Ademar. E quando eu morrer, vai ser, a minha morte acabou. Eu nunca vou existir mais. Então Ademar é uma experiência só. Agora, na minha outra vida, eu era um outro ser. Era homem também. Só que eu era diferente, tinha uma outra profissão, vivia no outro país, vivia na Espanha. Era grande, médico, enorme, um sujeito lá meio esquisitão. Então, eu tinha uma outra vida na minha vida passada. Na anterior, né? E aí vai. Então, muitas vezes eu fui homem, muitas vezes eu fui mulher, mas sempre fui uma pessoa. E quando eu morrer, tudo que eu sou vai passar talvez por uma mulher. Por uma loira que vai gostar de chopp, cerveja, picanha, vai falar pelos cotovelos, que como mulher eu vou falar o dobro do que eu falo como homem. Sei lá eu o que eu vou ser. Ou você é uma mulata linda de morrer, ou você é uma chinesa, pouco importa. Então veja, raça é bobagem. Eu posso nascer no Japão, posso nascer na África, posso nascer em qualquer lugar. Então tem pessoas que falam, não, eu sou de raça branca. É nada, você é agora. Mas de repente na outra você não vai ser nada disso não. Você vai ser um chinês, você vai ser um africano, você vai ser talvez um esquimó, um braquicéfalo, com cara de bolacha. Nós, na realidade, temos uma essência. Essa essência é Melquisedeque, que é uma unidade de consciência. Então nós somos indivíduos. Só que nós não vivemos com essa essência. E quanto mais eu busco essa essência, mais evoluído eu me torno. Então Melquisedeque está dentro de nós, é o nosso espírito, é esta consciência que vai acumulando as experiências. Eu nunca existi antes, nunca vou existir depois. Nessa vida é a única experiência que eu tenho. Então aqueles que não acreditam na reencarnação da personalidade estão perfeitamente corretos. A personalidade nunca reencarna. O que reencarna são os valores das personalidades acumulados através do espírito. É o espírito que provoca a reencarnação, não a personalidade. Eu nunca vou reencarnar, nunca mais. Quando eu morrer, tudo isso vai ser destruído gradativamente. Só que os valores vão para o espírito e o espírito vai gerar uma nova experiência como a minha mônada, a minha centelha divina, e eu vou ser lá, sei lá eu o quê. Então, dentro disso, nós temos essa individualidade. O animal não, ele é diferente, é importante entender para a gente captar o instinto. O animal, na realidade, ele é alma grupo. Então, por exemplo, imagina que eu pego um cachorro. Eu tinha um cachorro, uma cadela beagle, ela morreu de tanto comer, morreu de diabetes, porque, nossa, se ela comia a última semana, antes dela morrer, me comeu 3 sapatos e os 3 do pé esquerdo. Quer dizer, no final eu fiquei sem sapato, que saí correndo comprar outro, que me limpou os sapatos que eu usava normalmente. Então foi complicado. Mas veja, ela era terrível, abria a geladeira, puxava com o dente zíper de bolso, revirava tudo que tinha lá dentro atrás de algo comestível, virava todos os meus bolsos para fora atrás de comida. Ela era terrível. A hora que não tinha ninguém, ela arrumava um jeito, além de abrir geladeira, ela abria fogão, subia nos móveis e abria armário. Era terrível, parecia um ser humano.
Só faltava atender telefone. Era terrível. Então veja, a experiência dessa Beagle, como é que faz? Imagina que tudo isso que ela aprendeu, porque meus filhos ensinaram, foi colocado dentro do instinto dela. E colocando dentro do instinto dela, o que acontece? Aquilo é como que uma gotícula de um corante. Imagina um vermelho bem forte, bem tinto. Essa experiência representa uma gota de água. Então, quando esse Beagle morreu, essa gotícula de água das experiências que ela teve vão cair na alma grupo, que é uma jarra de água, por exemplo, cheia de gotículas incolores. Mas a experiência que ela teve vai cair naquela jarra de água e vai tingir todas as moléculas, todas as gotas de água que estão lá dentro. De maneira que, quando nascer o novo Beagle, ele não vai nascer com a mesma coloração daquele Beagle que morreu, mas vai nascer com tendências facilitadoras para aprender tudo aquilo que aquele Beagle aprendeu. Então, a diferença de uma alma individual é que eu não passo nada para vocês. Meu é meu, teu é teu, dela é dela. Animal não. O que um aprende passa para todo mundo. Então distribui para todo mundo. Então é uma alma grupo. À medida que eu vou me atualizando no animal, eu vou atualizando nos registros de alma grupo e vou tendo alma grupo total, que são os instintos que o animal tem. E se a gente olhar o animal, é importante entender o que é o animal. Você sabe o que é o animal? A gente sempre fala isso, é importante repetir. O mineral nada mais é do que uma forma manifestada. E a gente conhece o mineral exatamente pelas formas que ele tem. Existe mineral com forma ruim, sem forma, amorfa, terra, areia, mas existem minerais com uma forma muito definida, que são cristais, metais têm uma forma definida. Então a forma é que caracteriza os minerais e nós conhecemos os minerais pelas formas. O que é um vegetal? Vegetal é um mineral que, além de ter a forma, tem uma coisa a mais, que chama-se vida. Então ele cresce, se reproduz, desenvolve, ele pode ser plantado, então tem todo um processo. Precisa ter energia para ser mantido, é pouca energia, ele recebe essa energia do sol para crescer. Então o que faz o sol? Transforma todo o mineral, pega o gás carbônico que ele tem, joga o oxigênio para fora e com carbono vai fazendo celulose, junto com água, junto com sais, então vai formando celulose e o vegetal vai crescendo. Então ele absorve o gás carbônico e joga o oxigênio para fora. Esse é o vegetal. E quem faz essa reação, quem dá o calor para essa reação que é exotérmica, que precisa ter calor, é o sol. Daí vem a fotossíntese. O que é o vegetal? É um mineral com vida. Então a gente pegar uma maçaroca, colocar terra, colocar água, que precisa ter água para ter vegetal, e coloca vida ou energia vital e mistura os três, então eu sou capaz de transformar e de criar um vegetal por magia. Usando o quê? Terra, usando água, 2 elementos e mais uma coisa chamada vida. Imagina que eu consiga imprimir vida lá. Então eu consigo criar um vegetal. O que é um animal? O animal é exatamente igual a um vegetal. Ele tem forma e ele tem vida. Mas não é preso na terra que nem o vegetal, ele é solto. Então o animal, ele tem que ser solto. Então para ser solto, ele não pode estar preso na terra. Então o que é o animal? É um vegetal solto na face da terra. Mas para ser solto, ele teve que ter sentidos para poder ser uma experiência solta. Então ele ganhou o que? O tato, para sentir onde ele está pisando, ele está andando porque está solto. Não é mais um vegetal preso. Ele teve que receber que mais? Ele teve que receber a visão, porque senão cai tudo no buraco, cai tudo no precipício, morre toda a espécie, para poder saber para onde ele vai. Ele teve que receber a audição para fugir de animais maiores e para ir atrás de animais menores. Ele teve que receber que mais? Ele teve que receber o olfato para sentir quando a fêmea está em cio para poder acasalar a própria fêmea. E teve que sentir o paladar para poder se alimentar do reino e não ficar sem sentir fome. Então, ele tem o paladar para ter prazer para comer. Então o animal é exatamente igual a um vegetal, só que tem os sentidos, sentimentos e instintos. O que é o instinto? É a sabedoria que foi colocado naquele vegetal que virou animal, junto com os sentidos que foram dados, para poder saber o que faz na face da terra. Por isso que os animais de mesma espécie têm os mesmos instintos. E o instinto é a sabedoria que o animal tem, que pode ser retirada do animal e pode ser adicionada no animal por condicionamento. Então o animal não é inteligente. Animal não tem raciocínio. Você nunca vai pegar um cachorro olhando para você, ele está pensando na lógica de Einstein, está pensando sobre o imposto de renda canil, está pensando quem vai ser a Miss Canina do ano. Não, ele não pensa, ele não raciocina. Ele tem simplesmente sentidos, sentimentos, emoções e instinto. Instinto é a sabedoria que diz o que ele tem que fazer. E essa sabedoria pode ser reduzida, então eu posso pegar um pitbull e fazer ele ficar todo suave, e posso pegar um luluzinho e tornar uma fera.
Então, o instinto pode ser condicionado, podemos colocar. Por exemplo, um papagaio. O papagaio não raciocina. Ele não pensa, ele não tem inteligência. Você fala, puxa, mas que cachorro inteligente, que papagaio inteligente. Não tem inteligência. Inteligência é só do homem. Ele tem instinto condicionado. Então, o que tem o papagaio? O papagaio ouve. Ele tem uma traqueia plástica. Então, em cima do som que entra, a traqueia dele se amolda e ele consegue repetir o mesmo som. É o que acontece com todas as crianças. Para a gente falar chinês é complicado. É complicado. Por quê? Nós não temos essa capacidade, porque está endurecida. Mas para um recém-nascido, uma criança que a traqueia ainda está, a laringe está ainda plástica, a laringe vai sendo moldada pelos sons. E ele repete os sons gutural, que nem alemão, por exemplo. Para nós falarmos alemão, vamos ter que dobrar a garganta, fazer um esforço. E para o alemão falar a nossa língua é complicado, porque tudo isso já está endurecido. Então o papagaio simplesmente ouve e repete o som. Ele não raciocina. A gente nunca vai chegar num papagaio, falar bom dia, ele fala bom dia não, já são 6 horas, agora é boa noite. A não ser que a gente peça para ele repetir isso. Ou então ele chega, como é que tá tua sogra, saiu do hospital, você viu o Verdão, que vexame. Quer dizer, ele não tem raciocínio, não tem lógica. Mas o animal permite ter este condicionamento. Então veja, dentro dos instintos do animal, das almas grupos, existe todo o simbolismo. Então o simbolismo é muito rico. Eu não preciso analisar todos os animais. Pegando um animal recente, que nasceu agora, eu entro no instinto dele, eu tenho o instinto da espécie atualizado. Mas à medida que os animais vão tendo convívios com seres humanos, com desmatamento, com a mudança geológica, com a mudança ecológica, os instintos vão mudando, vão se adaptando. Então, cada vez que a gente pega um animal, tem um instinto atualizado. Homem não, cada um tem o seu. Cada um tem registros diferentes. Fica claro que é uma alma grupo e o que é uma alma individualizada? Nós evoluímos por alma grupo. Não agimos como tal, mas devemos agir. Quanto mais indivíduos nós somos, quanto mais alma individualizada nós somos, mais seres humanos nós somos também. Mais nos aproximamos a um homem como deve ser e a uma mulher como deve ser. Quanto mais a gente age de uma forma grupal, pior fica. Mais aos animais nós nos parecemos. Então veja, as aves, os seres das águas, dos rios, dos mares e nos oceanos, tudo isso tem uma grande sabedoria. E existe uma hierarquia que deu essa sabedoria para o animal. Na realidade, são 4 hierarquias angélicas e anjos são inteligências construtoras. Quem construiu o reino mineral foi uma hierarquia angélica chamada Sura. Não, Sura é Deus. São não deuses, mas são anjos criadores, inteligências criadoras. Quem construiu todo o vegetal, todo o reino vegetal, é uma hierarquia chamada Agnisvatas, ou Píteres Agnisvatas, ou Píteres Solares. Então são anjos do fogo, anjos inteligentíssimos que criaram o reino mineral. Quem criou o reino animal foi uma hierarquia feminina. Por isso que as mulheres são muito ligadas ao animal, porque senão não amavam os homens. Essa foi dura, né? Mas brincadeira. Então veja, quem criou na realidade os animais foi uma hierarquia feminina chamada Barixades. Então para eu entender o animal, não adianta eu ficar com uma razão, ficar lá com o cachimbo de Freud, tentando fazer altas elucubrações mentais. Não! Eu entendo o animal sendo mulher. Por isso que as mulheres entendem melhor os animais do que os homens. E os próprios homens também. Porque as mulheres têm uma percepção maior nas emoções, nos sentimentos. Existe um teste, chama PONS. Profile, o perfil of Non-Verbal Sensibility. É o perfil de sensibilidade não verbal. Então a gente mostra assim, cenas para os homens. Uma criança andando, uma mulher segurando algo. Cenas assim, tipo fotos ou vídeos. Em cada 10 representações que tem um motivo, os homens erram 9 e acertam uma. As mulheres, pode ser mulher da periferia, mulher dos jardins, qualquer lugar. Não interessa o nível cultural, se é formada, se é professora, se é advogada, se é dona de casa, não interessa nada. É mulher e homem. Também não interessa o nível cultural do homem. Homem erra 9. Tanto faz se é juiz, tanto faz se é uma pessoa sem cultura alguma. E a mulher, em cada 10, acerta 9. Então a mulher tem uma sensibilidade muito forte para entender o instinto. Por quê? Porque ela é mãe. Então a mulher tem um instinto muito mais aguçado do que o homem. E a mulher às vezes não segue o instinto dela. A mulher às vezes chega para o homem e fala, não vai com esse cara aí. Não entra nessa que é fria. Não faz isso. E o homem vai e entra bem. Por quê? Porque o homem não é. O homem é frio nesse aspecto. A mulher não. Ela é sensitiva nesse aspecto. Pela própria função de mulher, função de mãe. Porque imagina, por exemplo, uma mulher que quer que tem um bebê na sua casa. O bebê não fala.
Então ela tem que ter uma certa empatia emocional com aquele bebê, sentir o que ele sente para poder avaliar o que está acontecendo com aquela criança, com aquele bebê. Homem não, se larga com o homem, pelo amor de Deus, é um desastre. Então nós somos insensíveis. Então a mulher, ela tem muito mais facilidade de entrar em tudo isso que eu estou falando do que o homem. Porque faz parte do astral da mulher, das emoções, dos sentimentos. A mulher é muito mais astral, muito mais sentimental, muito mais emocional do que o homem. O homem é mais frio. Então para o homem entrar no instinto do animal é meio difícil. Então nós temos que virar mulheres, os homens. Então temos que ser mais delicados. Temos que entrar pelos valores femininos, pela delicadeza, pelas emoções e não pela mente. Porque a tendência do homem é ficar raciocinando por que o gato pula, por que o gato faz isso. Mentalmente, ele não vai chegar na verdade. Temos que entrar pela emoção, pelos sentimentos, pelo astral inferior. Então este é o grande segredo. E à medida que nós agimos assim, tanto homens como mulheres, nós entramos em contato com essa hierarquia chamada Barishads. E esses símbolos que os animais têm, eles vão sendo mostrados espontaneamente para nós. Vão caindo fichas, mais fichas, mais fichas. Eu olho qualquer animal, qualquer espécie, qualquer tipo de manifestação, ave, peixe, eu já sei exatamente para que serve, qual é a função dele e qual é o verdadeiro simbolismo dele astral e a sua representatividade. Então nós temos que ser femininos para entender animais. Imagina um veterinário. Eu tenho um filho que é veterinário, é médico veterinário. É complicado. Então veja, eu sempre falo para ele, você tem que ser mulher. Pô, pai, sai dessa. Não, mas peraí, no sentido de entender o animal, no sentido do instinto, aí ele já está entendendo. E ele é especialista em cervídeos, que são os veados. Agora, veado, por que chama veado? Tu vai falar, que esse sujeito é veado e tal. É um bicho violento, terrível, tem um instinto aguçado, é terrível o instinto de um cervo, de um veado, como a gente chama. É complicado. Ele é muito violento, ele é bravo. E chama veado porque ele fica sozinho, só por isso. Né? Ele tende a acabar a espécie porque não procura a fêmea. Se a fêmea não cruzar com ele não vai atrás dela. E a fêmea também não vai, sabe? Parece casal de crente. Então, cada um fica na sua e aí complica. É só Jesus que salva, é a coisa, pelo amor de Deus. Então, mas tem que olhar isso, tem que ter isso. Você imagina um veterinário que o animal não fala. Você leva um cachorro, um gato, um leão, um leopardo, qualquer bicho. Então um periquito vai lá, que não canta mais. Periquito australiano, só que ele esqueceu que ele é mudo. E leva lá. Então o que acontece? O veterinário não... Como é que ele vai saber o que o animal está sentindo? Ele não fala. Então veja, mais do que nunca ele tem que ter um instinto mais aguçado do que todos nós. É a profissão dele, ele vive disso. Depende disso. Né? Isso é importante. Bom, existem agora simbolismos importantíssimos que nós precisamos falar, que são o simbolismo dos anjos caídos. Então nós sabemos que a humanidade ia muito bem, mas nós éramos animais. Eu estou falando de 280 milhões de anos atrás. A Terra tem 1.955.884.803 anos no calendário teosófico. E a humanidade, a nossa idade, é 1.664.501.103 anos. Antes disso, existiam então o quê? Minerais, vegetais e animais, e aí começou a nossa evolução. E nós começamos a 1.664.501.103 anos atrás. Nós éramos esquisitos. Todos esses registros estão dentro de nós. Pertencíamos a uma experiência que existe o conhecimento oculto que fala, chamado antropogênese. Então nós éramos praticamente minerais, seres que iam ser homens, mais minerais. Depois éramos como que sombras voando para lá e para cá. Depois que passou essa fase adâmica, entramos numa fase hiperbórea. Aí ganhamos o corpo vital, segundo corpo. Eram minerais com vital, então adquirimos todas as formas dos vegetais. A gente andava por aí que nem balões vegetais, indo para cá, para lá, com as experiências mais incríveis dos vegetais. Depois nós passamos por uma terceira fase chamada lemuriana, onde éramos animais. E aí começou a nossa encrenca. Né? Então nós ganhamos o terceiro corpo, que foi o astral, e aí com os 3 corpos éramos animais. Esses animais, usamos todas as experiências dos animais. Se vocês quiserem saber o que nós fomos, pega um feto e olha a formação de um feto em toda a sua constituição. Ela mostra a transformação de todos os animais que nós fomos
Então vai chegar uma época que nós temos um rabo comprido, a gente parece um dinossauro, depois a gente parece um macaco, aquele rabo depois ele entra para dentro e vira coluna espinhal, e a gente vai tendo uma cabeça muito grande, os braços pequenos, depois eles vão crescendo e até ter uma constituição humana. Tudo isso aconteceu lá fora, na nossa vida, na vivência antropogenética. Até 280 milhões de anos atrás, onde foi o episódio do paraíso. Nós tínhamos 4,30 metros de altura, todos nós éramos negros, porque raça lemuriana é raça negra. Todos nós éramos 100% negros. Então não existia loirão bonito, que nem mostra o Adão. Já viram o Adão? Um gatão, parece o Brad Pitt, com uma folha de parreira aqui, piscando para Eva, que parece a Sherry loirona, de cabelo encacheado. Isso não existe. Nós éramos um mostrengo, 4,30 metros, braços compridos que até o chão e a gente andava que não quadrúpede. Glom. É terrível. Um bicho feio, todo aberto, arreganhado, porque nós fomos criados de dentro para fora. O fechamento foi o final que fizeram com a gente. Então imagina, tudo aberto. Os olhos ficavam arreganhados aqui, um aqui e outro aqui. E a gente enxergava pela pineal. Esse é o Adão, um criolão, 4,30 metros, parecendo esse bicho feio. Era o que a gente era há 280 milhões de anos atrás. E aí entraram os anjos caídos, e aí nós deixamos de ser humanidade só. Só existia o Lemure e os outros reinos anteriores. Nós tínhamos só sentido do tato, a gente sentia com aquele, o pé parecia uma pizza enorme, redonda, os braços também. Tínhamos a audição, então a gente só tinha tato e audição. E éramos cegos, a gente não enxergava esse mundo. E a gente era guiado, para não dar trombada aí, pela pineal, pelos anjos que comandavam a gente. Então a gente era boneco comandando. Andava assim, né? Títere, guiado pelas hierarquias. E a glândula pineal aqui fora. Aí o que acontece? O Eterno olhou e falou, o negócio tá feio. Vamos mudar esse pessoal. Então o que aconteceu? Aí caíram os anjos para melhorar o processo. Aí entra Lúcifer na matéria. E Lúcifer cai e junto com Lúcifer ele se polariza em Lúcifer animal. Que Lúcifer animal é Samael, e Lúcifer animal fêmeo é Lilith. Então aí vem Samael e Lilith representando o padrão da polaridade. Até então nós éramos andróides. Todo o material escorria e aquilo formava um grande ovo, a gente botava o ovo para fora, plof, e de lá nascia um bicho feio, tão feio quanto o pai. Crescia, dele nascia outro e existimos aos milhões. Essa é a realidade. Aí caíram os anjos para melhorar o processo. Nós não tínhamos esse rostinho bonito aqui. Isso é rosto angélico, não é rosto humano original lemuriano. Nós éramos bichos feios, horrorosos. Orogotango é artista de cinema perto do que a gente era. Então, esta é a história. Aí os anjos entraram na nossa dimensão. Como eles entraram na nossa dimensão, aí a gente enxergava pela pineal espiritual, enxergava todo mundo angélico, todo mundo espiritual, mas era cego ao mundo físico. Aí a pineal foi embutida lá para dentro, os olhos vieram para frente, ganhamos a visão física, perdemos o espiritual, que é a expulsão do paraíso, ganhamos a mente, 0 quilômetro, nunca tinha pensado, já viu a besteira que ia sair então, um animal daquele. E aí veio a separação do sexo, que foi uma festa. Aí vem toda essa história bíblica que vocês conhecem, que é muito diferente de uma realidade. E aí os anjos que caíram chamam anjos caídos. E eles se misturaram com a humanidade para melhorar o padrão genético evolutivo que nós temos. E aí vem todo o processo da evolução. A partir de então, tinha o homem comum, tinha o anjo que não se misturou com os homens, o andrógeno, e tem o anjo que se misturou com o homem, polarizado em homem e mulher, que corresponde à classe dos heróis. Ou seja, é a mistura de um divino com esses monstrengos que a gente é. Então aí tem as 3 categorias na mitologia: homem comum, herói, heroína e seres especiais ou deuses. Aí vem toda a mitologia contando isso. Vocês não têm que acreditar em mim, não. Se vocês enfiarem a consciência de vocês no umbigo e entrarem aqui dentro, este umbigo meu estava ligado com quem? Então eu entro e vou para o passado. Vai chegar numa hora que eu vou estar dentro da minha mãe, no umbigo da minha mãe, desde o nascimento. Então eu chego no meu nascimento, aí eu entro no umbigo da minha mãe. Aí se eu fizer isso dentro da minha mãe, eu vou entrar no umbigo da minha avó, no umbigo da minha bisavó, no umbigo da minha tataravó. E na minha linha humana eu vou chegar, eu vou vendo as formações de como eu era minha mãe. Pô, eu sou filho dela, eu sou igual a ela, da mesma espécie. Então eu vou vendo a mutação antropogenética, até chegar no paraíso, 280 milhões de atrás, eu vou ver que minha mãe era exatamente como partiu daquele momento para frente, que eu contei. Outra maneira de ver é entrar na ponta do coração. Tem um ponto brilhante, pequenininho, do tamanho da ponta de um alfinete, que parece um sol. E se eu entro lá dentro, eu vejo o descortinar de toda essa experiência fantástica.
Eu já entrei nesse ponto, já vi o começo da Terra como é que era, por isso que a gente fala com convicção, já vi as fases hiperbóreas, já vi a fase lemuriana. Muita coisa que a gente fala na rádio é vivência que está aqui, não loucura minha porque eu cheirei cola, ou então porque eu tomei chá de ruasca ou ruascada, não. Mas é consciencial. E se vocês entrarem, vocês vão ver a mesma coisa que eu vi. Os mesmos registros. É só entrar lá e ver. Então eu vi, por exemplo, quando começou a formar a Terra numa bola de fogo que formou um grande mar vermelho, altíssima temperatura, quando começou a solidificar a Terra no Polo Norte, numa montanha central que é o Monte Meru, junto com 7 promontórios, e lá tinha 4 árvores essenciais maravilhosas. Então aí já tinha o reino mineral e o reino vegetal, os musgos. Então todo esse processo está dentro de nós. Acreditem, vão atrás, que vocês vão entrar nesses registros. Dentro deste processo, nós vamos chegar nestes anjos caídos. Eles entraram para melhorar o processo evolutivo. Foi um saque contra o futuro. E quem comandou todo o processo foi Lúcifer, que é o anjo caído. Lúcifer vem de Lux Ferus. Lux, luz, e Ferus, portador. E que aspecto de Lúcifer que caiu? Caiu o aspecto de 1/3 de Lúcifer, representado na Bíblia pelo rabo que jogou 1/3 das estrelas no meio da evolução. Então caiu 1/3 de andrógenos, anjos andrógenos no meio da humanidade e assumiram corpos humanos iguais ao nosso, não iguais àquele monstrengo que estava lá. E aí começou a mistura. Era diferente do nosso. Então nós somos uma mistura angélica agora. Então o que aconteceu? Caiu 1/3. Esse 1/3 se polarizou em machos e fêmeas. Então deu metade homem, metade mulher, deu 666. Aí vem o número de Lúcifer, da besta, da evolução, começando do animal, 0 homem e 100% animal, e todo um processo de transformação do animal em homem. E 2/3 ficaram lá, que é 666. 333 caíram, polarizando, dando 666, 333 samaélicos, 333 lilitianos, fêmeos, e lá ficaram 666 andrógenos. Então equilibrou. Anjos celestes com anjos terrenos deu equilíbrio. Então Lúcifer, existem 2 Lúcifers. O Lúcifer caído, que representa todo o mal, toda a ignorância, toda a bestialidade, tudo que tem de ruim para ser transformado em toda a beleza, em toda a maravilha, que é o processo de transformação do homem, é luciférico. O processo de transformação do animal em animal-homem, e depois de animal e homem, e de homem em anjo é luciférico. Tanto é que Buda é luciférico, Krishna é luciférico, Forri é luciférico, mais de 100 Zoroastros foram luciféricos, Ram é luciférico, Davi é luciférico e Jesus é luciférico. Só que Jesus tem uma diferença em relação aos outros. Foi o primeiro que conseguiu voltar. O primeiro. Buda não conseguiu, Krishna não conseguiu, Davi não conseguiu, ninguém conseguiu. Jesus foi o primeiro que conseguiu. Só que não foi reconhecido, mas ele foi. Foi o primeiro anjo que abriu, destampou, e o primeiro anjo caído que retornou. Então, por isso que ele é o padrão da humanidade. Então, ele conseguiu por quê? Porque ele realizou a experiência de 4.320.000.000 de anos. Nós estamos, lembram? 1.955.884.803 anos. Nem na metade chegamos. Jesus já chegou no final. Por isso que ele tem essa capacitação, esse milagre, essa consciência, todo esse poderio. Ele é o padrão. Então, não tem conversa. Ele voltou. Então, atrás de tudo que eu falei estão os anjos caídos. E o maior símbolo deles é a cobra. É o símbolo da hierarquia luciférica. É o símbolo do animal mais nojento, mais peçonhento, mais asqueroso, sendo transformado num animal que vai ter um valor maior, vai se transformar numa consciência maior, numa alma melhor e vai poder retornar ao céu. E quando isso aconteceu, nós ganhamos 2 prêmios. Eu chamo prêmio, mas na realidade foi um castigo. Primeiro foi a formiga. Então o que é a formiga? É a própria representação de um anjo caído. Vocês conhecem a formiga? Existe o piton e a pitonisa. O piton fica bobão lá, a pitonisa fica ciscando com ele. Aí o piton acasala com a pitonisa, joga todos os espermatozoides dele na pitonisa e morre. E a pitonisa, então, vai para a terra, tem que fazer um buraco lá na terra, tem que enfiar em qualquer lugar, daí vê os cupins, que vocês conhecem, tudo isso, come as asas, deixa de ser voadora e passa a ser rainha de um formigueiro. Aí vem o cupim, toda uma situação organizada. Então, isso foi dado por Lúcifer. Isso foi dado pela hierarquia de Vênus como um processo que diz quem eles são. Então, veja, a formiga representa o anjo caído que perdeu as asas e que tenta organizar toda a evolução. E representa o nosso próprio karma. Que ela come os vegetais, come as plantas e a formiga sabe como é que é. Né? Tem formiga que é um negócio. Mas a formiga, ela tem valores incríveis. E se vocês quiserem saber como é uma hierarquia, como são determinados seres, pega uma formiga, aumenta de tamanho e olha na cara dela. A formiga, ela representa o anjo caído naquela fase primordial. Então, se vocês quiserem saber como é que eram as coisas, os seres que a gente tinha contato,
não eram assim. Este rosto foi criado por ele. Mas eles pareciam formigas e abelhas, os seres que entraram na evolução. E a gente era aquele orangotango lá, né? Então veja, a formiga é o símbolo do trabalho individual. Ela tem um simbolismo iniciático, um simbolismo sagrado muito forte. É o símbolo do trabalho coletivo. Ela não para. Você já viu a formiga? Vem aqui, vem ali. Tem uma força. Ela leva até 100 vezes o peso dela em força. Nós não temos essa força. É símbolo de poder, símbolo de trabalho, símbolo de luta, símbolo de força. Então, após a expulsão do paraíso, com o karma, aí surge então a formiga. Veja que determinadas formigas da Amazônia levam ninfas, que são estes insetos que vão virar formiga, quando elas forem copuladas, para outras, elas raptam e levam para fazer misturas de raças. Elas fazem misturas de raças nos formigueiros da Amazônia, exatamente como os mitos da própria Amazônia, que roubava crianças, que elas não queriam ter contato com o homem. Elas cortavam o seio e matavam os homens, mas elas roubavam crianças, principalmente mulheres, e levavam embora para a comunidade delas não se extinguir. As formigas correição é um tipo delas, elas são nômades, exatamente como ciganos. Se você olhar a vida de um cigano e daquela formiga correição, é exatamente igual. Elas constroem casas provisórias como tendas, mudam e estão sempre lá. Existe uma formiga chamada feiticeira. Ela é chiadeira, tem um chiado muito forte. Quem esteve no roncador, sabe aquelas formigas que comeram tenda, comeram mochila, comeram... É daquele tipo lá, imensas. Então, essas formigas, elas são usadas para enfeitiçar pessoas amadas. Então, ela é usada para feitiços. Então ela tem um poder de feitiçar muito grande. A formiga é ninfa com divindades dos rios, montes, bosques, ela tem tudo. E Piton, não é isso que a gente chama de Piton e Pitonisa, a origem da própria formiga, é a própria serpente que foi morta com as flechadas de Apolo. Então Piton é o próprio feiticeiro, adivinho. Pitonisa é aquela que senta na trípode, com a pele de cabra, sobre uma trípode de bronze que adivinha. Dá uma cheirada nos vapores inebriantes e começa a falar vaticínios. Então a formiga está atrás de todo um processo de magia, de feitiçaria. E meu avô me ensinou a comer formiga. Então eu comi muita formiga. E não me arrependo nisso, não, porque ele era italiano, italiano come formiga. Pelo menos na região do meu avô era assim. Então eu saía pegando aquela saúva dessa, fritava, quando mordia, estalava. Então veja que bom. Ela é remédio da artrite, remédio para gota, reumatismo, urticária, tremor e visão fraca. Então ela tem aplicações médicas na própria homeopatia. Aí eu estou falando dos rastejantes importantes. Então nós temos dois tipos de insetos que a gente ganhou como presentes e que tem um simbolismo muito forte. A formiga é um deles. Só que ele é terreno material. Temos a aranha, que é símbolo do trabalho individual das hierarquias. Então toda hierarquia tem o significado, o simbolismo dele através de aranha. A gente chama de apta. Ou seja, a aranha pacientemente tece a árvore da vida, a árvore do conhecimento. Porque nós temos que trabalhar a árvore do conhecimento. No paraíso, Eva comeu da árvore do bem e do mal, fomos expulsos. E a árvore foi jogada para fora do paraíso, que é a figueira, para a gente aprender a viver com ela e tirar o conhecimento. Mas Deus expulsou do paraíso para a gente não comer da outra árvore, que é a árvore da vida eterna. Que existiam duas árvores, uma de cada lado do rio central do paraíso. A árvore do bem e do mal, do conhecimento, e a outra é a árvore da vida eterna. Aí, pô, se aquele bicho que a gente era tivesse vida eterna, já pensou como é que seria a evolução? A gente ia ser aquele monstrengo o resto da vida. Então o plano divino ia morrer. Então essa árvore é inacessível. Essa árvore está agora na Nova Jerusalém e aqueles, segundo os crentes que aceitarem Jesus, vão comer do fruto da árvore da vida eterna. Mas existe a árvore da vida eterna. Então, quando eu entrar na árvore da vida eterna, eu me torno imortal. Adquirir o padrão crístico. Né? Me torno imortal, eu não preciso mais reencarnar. Então, imagina aquele bicho não reencarnar mais. Era terrível. A gente nem existiria como nós somos hoje. Então, veja, atrás da árvore do conhecimento do bem e do mal, o apta vai captando seus pupilos para serem transformados por ela. Este é o processo, né? Na China, ao cair uma aranha em cima de um chinês, ele não pula e grita como aqui. O que ele faz? Sorte, sorte, vou ganhar dinheiro, vou ganhar na loteria. É o símbolo sagrado do céu que significa sorte. Então, aranha é sorte. Inclusive, a minha mãe tinha essa tradição na Itália. Ela trouxe de lá e falava, olha, quando você vê uma aranha, é novidade, é coisa boa que vai acontecer. Mas só vinha papa-mosca. Aranha mesmo não vinha. É a própria mãe que tece os destinos com os raios do sol. As linhas da aranha que ela tece representam raios solares. Elas são comidas pelos sapos. E é por isso que o sapo tem força na magia, por causa da aranha que está dentro dele. Então, quanto mais a aranha comer um sapo, mais poder de magia tem o sapo.
Então, se vocês forem praticar magia com sapo, que são magias negras, tem que fazer ele comer muita aranha. Quanto mais aranha ele comer, mais poder tem a magia. E feiticeiro que sabe faz isso, alimenta sapo com aranha. E quanto maior a aranha, caranguejeira, que dá 10 vezes o tamanho do macho, a fêmea sempre está por cima, né? Então, eles têm poder de magia muito grande. Depois o escaravelho. O escaravelho representa um símbolo muito forte. Ele é o próprio besouro sagrado do Egito, é a forma do próprio Deus Sol, chamado Kepri ou Kéfer, que significa reconstruir. Então, o escaravelho é o símbolo da reconstrução, é o símbolo de um renascimento, símbolo de transformação. E quando ele é apresentado na forma alada, ele representa uma nova vida e a própria reencarnação. Ele representa ir e voltar. Na realidade, o que é o escaravelho? É um besouro do esterco, né? Aquele que fica enrolando as fezes que ele faz. Ele enche de fezes, faz uma bola e vai empurrando. Mas dentro das fezes tem os ovos dele. Então vejo, as próprias fezes quentinhas vão fazendo o chocamento dos ovos e à medida que ele vai empurrando, ele vai procriando a sua própria espécie. Então ele representa a reencarnação. E é exatamente o que os mestres falam. Quando perguntaram para um mestre chinês o que você faz na Terra, ele fala, eu transformo esterco em estrela. É o que o besouro faz. Através do esterco ele transforma a sua espécie dentro da evolução cíclica. Ele é o amuleto mais popular do Egito, símbolo do trabalho de empurrar as suas bolotas de esterco com seus ovos por longas distâncias. Os besourinhos são as suas novas vidas, as suas novas oportunidades, e os amuletos eram então sempre enterrados com as vítimas, com as múmias, com quem estava morto, como símbolo da regeneração. Gravavam em tudo quanto é lugar, utensílios na cama, utensílios de cozinha, todo lugar tinha o escaravelho como símbolo do renascimento e da transformação. O feto humano, lembra que eu falei que ele vai mudando? Numa das fases ele lembra muito o escaravelho. Por isso que ele tem alta significância. Ele é o símbolo do renascimento, da reencarnação e da imortalidade. Escarabaios é o semeador pousado sobre a espiga de milho. Então, quando ele está sobre uma espiga de milho, ele representa todo um processo de fertilidade. Então, dizem que as mulheres que não tinham filhos, quando recebiam escaravelho de presente e colocava em cima de uma espiga de milho, aí era uma ninhada completa. Então, como Fitá é uma forma material do próprio Osíris que se transformará em Sokari, que é o ego eterno, o Deus eterno de toda a manifestação. Renascendo como Harmachus, que é o próprio Horus, aquele que tem a cabeça de falcão, como eu falei para você. Representa a alma pessoal se construindo. Então representa a nossa própria alma em construção, em reencarnação, em regeneração. Então é um símbolo muito forte. Então eu aconselho vocês, não por simpatia, nem por fanatismo ou por superstição, terem escaravelhos, mas lerem, estudarem e pesquisarem, que é um símbolo muito forte. Mexe muito com a nossa alma. Às vezes uma mulher, normalmente as mulheres, olham o escaravelho, ela fica perturbada. Mexe com ela quer saber o que é, o que tem, que mistério que ele tem. Tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí. E tem mesmo. Vamos falar do sapo. Sapo também é outro desses, estou falando dos répteis rastejantes. Ele é símbolo da água e símbolo lunar também. Símbolo da fertilidade e símbolo do poder feminino. Então ele é um símbolo feminino, o sapo. Então veja, tanto é que a mulher beija o sapo, ele vira o quê? Vira um símbolo. Então ela fica com o sapinho na boca, né? Um dos dois. Então, a transformação do gerino. Vocês já viram como é o gerino? O gerino, o sapo, que acaba de nascer, ele é um próprio espermatozoide. Então, ele lembra muito o espermatozoide. Nós sabemos que Caim matou Abel e que espermatozoide, mas o gerino, ele lembra muito o espermatozoide. É a transformação dele em adulto. Então, a transformação do gerino em adulto significa a própria ressurreição. É um símbolo muito forte de ressurreição, de poder, de transformação. E a rã, ela é altamente afrodisíaca. É o emblema de Afrodite, que é a deusa do amor. Então, o que existe na magia do sapo? Amarramento emocional, amarramento sexual, amarramento afetivo. Então, é o melhor meio de magia para amarrar coisas relacionadas ao astral inferior. Paixões. Então, ele está ligado a todos os mitos da transformação, daquele sonho que uma mulher tem. Daí vem, nas histórias infantis, beijar um sapo e se transformar em príncipe. Mas todas as histórias infantis são sagradas. Respeite as histórias infantis, porque elas foram escritas por homens e mulheres especiais. Então, as grandes verdades são colocadas na criança. Então, veja, as histórias dos irmãos Grimm são fantásticas. As histórias de Andersen são fantásticas. As histórias que a gente tem das fábulas infantis são fantásticas. Então, tem muitos arquétipos e muitos símbolos fortes.
ele representa o emblema de Requete, que é a deusa egípcia do nascimento. Então o sapo ajuda tudo, até no nascimento. E uma mulher que não tinha filhos, põe o sapo, aí o sapo resolve. Na China, simboliza a própria energia Yin, que é a energia feminina, Yang é a positiva, que traz prosperidade e cura. É usado em feitiços, poções e bruxarias. Existem os grandes perigos do sapo. Vou citar um para vocês. O grande perigo do sapo foi um que dizimou milhões de habitantes no planeta. O sapo ele está ligado a um processo muito complicado, que foi aquela gripe espanhola que dizimou milhões de habitantes. Isso começou em Andaluzia, onde existia um médico que começou a fazer uma experiência inoculando bactérias, micro-organismos no sapo. Então, ele usou o sapo e começou a fazer experiências bacteriológicas. Só que ele nunca deveria ter usado o sapo. Já fiz muita experiência bacteriológica, porque eu trabalhei em laboratórios farmacêuticos usando cobaias, usando coelhos e animais assim. Sapo não se usa, porque o sapo ele tem uma característica. Onde a gente enterra um sapo, durante 10 anos tem vida nele, até mais. Então existe vida orgânica, existe vida microbiológica. Então existe um processo de diástase, onde a vida é mantida através de processos fermentativos, processos microbiológicos. Então isso provoca uma degeneração dos micro-organismos e das bactérias. Por isso que quando a gente pega uma praga de sapo ou algo que vem do sapo, é muito forte e mata. Existem determinados sapos que quando eles urinam na pessoa, a pessoa simplesmente passa a mão no sapo ou ele esbarra nele, a pessoa morre. Porque são venenos e bactérias tão poderosas que os antibióticos e a ciência atual não conseguem resolver. Existe um sapo amarelo na Amazônia que se ele toca uma pessoa, a pessoa morre. Somente os índios da região sabem como, através de ervas, cuidar para que a pessoa viva. Então, realmente ele é complicado. Onde enterra um sapo, portanto, existe o quê? Vida microbiológica, pelo menos durante 10 anos. Por isso que ele é utilizado na magia. Porque a gente pega algo de magia, tem que ser algo vivo também. Então a gente pega um cabelo, por exemplo, é vivo o cabelo. A gente pega um tecido de pele. A gente pega um cigarro que tem células da boca. Pega qualquer coisa. Pega uma calcinha de uma mulher que tem as células dela, tem os hormônios dela, tem coisas vivas. Pega uma cueca de homem, por exemplo. Pega qualquer roupa íntima, aí faz o trabalho e joga dentro do sapo, costura e faz a magia. Então o que acontece? Se o mago sabe usar, se aquele que pratica magia negra sabe usar, ele joga todo aquele ódio, todo aquele rancor, toda aquela desgraça, toda aquela morte, toda aquela doença, todo aquele lixo em cima da vida. Ele tem que usar a vida. E a vida vai ser mantida durante 10 anos. Enquanto o sapo estiver enterrado, tiver vida, a pessoa vai sofrer as mazelas que ele conseguir impregnar naquele momento, com o pouco de vida que tem, durante 10 anos, porque vai alimentando aquela magia. E o sapo, quando come aranha, é pior ainda. Porque aí ele mantém mesmo essa capacitação. A gente está falando sério. Então, se vocês quiserem fazer magia negra, dê aranha para sapo. Se não quiser, não tem. E nós não somos dessa linha. Este médico inoculou, começou a fazer experiências com o sapo e automaticamente ele foi criando anticorpos. Ele foi criando, porque nasceu junto com ele todo esse processo. E ele foi se adaptando. Então ele não morreu da doença, mas aí começou a morrer os filhos, a mulher, os vizinhos, e de Andaluzia então se espalhou para o mundo e foi a gripe espanhola, que aqui na cidade colocavam caixões dentro dos bondes que levavam dos bairros para o centro. Então foi terrível. Tinha que ser queimados, incinerados, realmente é perigoso. Então sapo liga as piores das magias que existem por causa disso. Então, se vocês receberem um sapo de presente, pula fora, que é fria, certo? E se achar um sapo, então, pega tudo que tiver em volta, manda trazer um balde grande, enche. Balde não, será um tambor grande, tira tudo aquilo, joga fora, leva mais longe possível, joga no rio e seja o que Deus quiser. E no Egito, na tradição egípcia, uma deusa com cabeça de rã era a própria eternidade. Então tem essa dualidade. Mas ele é o próprio símbolo da feitiçaria. Ele come tudo o que se mexe, tudo que é artrópode, que seriam insetos. Ele come todos os insetos. E o sapo, como a rã também, por exemplo, vou contar um negócio que vai desagradar vocês, mas eu sei que vocês não comem, vou comer rã todo dia. Mas, por exemplo, você vai no ranário, sabe o que eles dão para rã comer? Ela só se alimenta de ser vivo. Então eles pegam um cachorro, colocam o cachorro morto que tem nas estradas, o pessoal vai coletando tudo que é cachorro, e põe aquela cachorrada morta, joga a terra por cima para não dar cheiro ruim, e aí começa a ter a decomposição do cachorro, e começa a cair os vermes. E à medida que vão caindo, e vira essa rã bonita, gostosa que a gente come por aí. Porque vem aqui, quem que vai pegar mosquito lá? Olha lá uma mosca lá, pega lá. Olha lá, pega uma outra mosca lá. E não dá, né? E só come ser vivo. Então tudo que é vivo ele come. Ele come inclusive escaravelho. Né? Escaravelho também, né? Ele tem o mesmo simbolismo da aranha. Comendo escaravelho, ele tem altíssimo poder de magia. Então nós temos que tomar cuidado com o sapo.
Abelha. Então, a abelha, ela representa o próprio símbolo do trabalho do homem animal em homem e depois em anjo. Tem o mesmo significado da formiga, só que a formiga perde as asas e cai na terra. E faz a colmeia dela, que é o cupim, na terra. A abelha é o contrário, ela faz tudo no céu. Então, representa a polaridade do anjo caído, é o anjo retornando. Então, um anjo primitivo, um anjo das trevas, o anjo, vamos dizer, que é ligado ao mal, liga-se às formigas. É representado pela formiga. E o anjo ligado ao bem, ligado à evolução, liga-se às abelhas. Então representa essa grande dualidade. Então, a abelha é o maior símbolo angélico que existe. E se eu quisesse saber como era um anjo quando ele caiu na humanidade, é só olhar uma abelha. Era feio que dói. Às vezes aparecem filmes aí esquisitos de extraterrestres que entraram no nosso meio, que parecem animais, parecem abelhas. Eu falo, puxa, mas esse daí está bem perto da verdade, bem perto de uma realidade. Só que a gente não enxerga, ela é muito pequenininha. Mas pega um abelhão, olha, vocês vão ver que ele é assustador. E era esse ser que a gente se misturou na época do paraíso. Mas a gente era mais feio que ele ainda. Então saímos ganhando. E o resultado foi essa transmutação que eles fizeram, que nós somos hoje. Na tradição chinesa, eles esculpiam a abelha no túmulo de quem se distinguia pelo trabalho. Era um prêmio pelo trabalho. Pelo seu voo reto, é um dos poucos insetos que voa retinho, uma retidão. Então é o símbolo da própria retidão, símbolo da própria perfeição, é o símbolo do próprio Cristo, que é o anjo caído, que ele é representado pela abelha. Mnemosina, que é a mãe da memória, tinha 9 filhas. E as 9 filhas se transformavam em musas através de abelhas. Eram musas que se transformavam em abelhas. Então elas se transformavam em abelhas como símbolo das próprias hierarquias. Então a abelha ela está totalmente ligada ao mental, ligada à memória, ligada ao processo consciencial. Ela trabalha arduamente, produz mel, foge da imundícia, a abelha não gosta de ambiente sujo, busca flores e as operárias são símbolos da pureza e da virgindade. Elas não chegam perto dos machos. E na maçonaria, a abelha é símbolo da obediência, da constância, da determinação, da organização, do trabalho para o aperfeiçoamento individual e coletivo para o bem comum. E o mel é a própria ambrósia, alimento dos deuses do Olimpo, mantém a própria imortalidade. Então não existe um remédio mais completo, mais perfeito do que o mel. E como ele é de Vênus, que é a quinta hierarquia, ele atua em todo o processo de Vênus. Ele atua em todo o sistema urogenital, que foi o sistema criado por Vênus. Então ele é bom para os rins, para urinar melhor, para não ter pedras, para o rim funcionar melhor. Ele é bom para a bexiga, é bom para a próstata, ele é bom para os ovários da mulher, ele é bom para os testículos do homem, para a vagina de uma mulher, quer dizer, tudo que a mulher tem, tudo que o homem tem, na bexiga, fantástico para a bexiga. Então tudo que é urogenital, ele é excelente. Então é o remédio urogenital por excelência. E também cardíaco. A gente pode tonificar o coração através de picadas de abelha. Então ele fortifica todos os músculos do coração. Quanto mais picada de abelha eu receber, melhor é. Mas tem um limite, porque passa a ser venenoso e acaba matando a própria pessoa. Realmente é um remédio que serve para tudo. O que a gente fala da abelha, ele cuida tudo. É o remédio dos pulmões. A cera da abelha é remédio para emplastos. O próprio própolis é um antibiótico natural que eles criam. Então é perfeito. Tem tudo. Então, por isso que a abelha é considerada sagrada. A ambrósia, alimento dos deuses do Olimpo, mantém a imortalidade. E veja, quem tem problemas geriátricos tem que tomar o quê? Geleia real, a geleia da rainha. E a abelha é interessante. Por quê? Por exemplo, quando uma abelha ela não dá no couro, ela já está enfraquecida. Uma abelha aqui no Brasil, ela vive até 3 anos, 2 anos e meio. Uma rainha, por exemplo. E uma rainha europeia vive até 5, 6 anos. Elas são mais resistentes. Como os europeus são mais resistentes do que nós, sul-americanos. Então veja, quando uma abelha não dá mais no couro, o que as outras abelhas operárias fazem? Escolhe uma que é mais jeitosinha, que tem mais o padrão genético da espécie. E começa a preparar. Aí elas vão roubar um pouquinho da geleia real, que é o alimento da rainha, e vão dando no biquinho dela. Toda abelha operária é estéril, tem os órgãos sexuais atrofiados. Mas quando ela começa a se alimentar da geleia real, estufa todos os órgãos sexuais, os hormônios aparecem, e quando ela fica prontinha, desenvolvida sexualmente, é a única que se desenvolve, as outras são estéreis, aí então põe o vestido de noiva nela e já preparam para o casório. As outras saem,
vão pegando tudo quanto é zangão de periferia, assim, que é roqueiro, rap, hip, que não tem arte, que não tem classe, que vai jogando, encrenqueiro, que vai jogando tudo para fora. Até achar mesmo na periferia alguém perfeito, que tem qualidades, que tem valores. Então, elas começam a ficar em volta dele, ficam lá e ficam cerceando para ele não fugir. E aí, então, as outras lá longe, pode ser até 12 quilômetros de distância. Veja só. Aí pegam a outra com um véuzinho de noiva, joga, e ela toda estufada com aqueles hormônios, o zangão a 12 quilômetros. É hoje! Aí na frente vem as batedoras afastando tudo que tem atrapalhando, e o zangão vem com tudo, e as outras atrás, acompanhando, a proteger o escolhido. Aí ela está lá fora, ciscando, vai ao encontro dele, aí aquela festa. Catapumba! Pronto, aí existe a copulação. O zangão então morre na hora, mas antes de morrer joga 80 milhões de espermatozoides dentro dela. Dos 80 milhões, a maioria morre, ela fica com 10 milhões. E vão para uma bolsa chamada espermateca. Fica aqui, ó, a bolsinha. Aí ela se transforma, não é mais fêmea, mas ela é macho também, porque tem um princípio masculino dentro dela, que é a bolsa, que é o escroto do homem, onde tem os espermatozoides. Então tá lá. Aí o que acontece? As outras operárias constroem a casinha folgada. E determinadas casinhas, elas fazem uma protuberância. Quando ela entra numa casinha folgada, ela só coloca então o quê? O ovo dela, que é um ovo compridinho. 2, 3 ovos. O que acontece desse ovo? Vai nascer no zangão. Quando ela entra numa casinha apertada, aquela protuberância espreme a espermateca e ela pinga e joga de 3, olha a precisão, 3 a 5 espermatozoides junto com os ovos. Do ovo fecundado nasce uma operária para dar sequência na espécie. Então ela torna-se andrógena. Por que eu falo isso? Então a abelha é símbolo do androgenismo. Então se a gente olhar um anjo caído na humanidade, é uma abelha. Tem o formato de uma abelha. Não com aquele jeitão, mas era parecido com uma abelha. Só que uma abelha diferente dessa. Muito mais primitiva. Era andrógeno. Se reproduzia por ele mesmo. Então é o símbolo do androgenismo. Então veja, a própria abelha, rainha, ela gera zangões e gera operárias. Até que a vida dela acaba, se alimenta da geleia real para poder ter essa fertilidade toda. Então o que é a abelha? Símbolo da fertilidade. Símbolo do sexo, símbolo das hierarquias angélicas, símbolo de Lúcifer, símbolo de Jesus, símbolo de Buda, símbolo de todos os avatares da humanidade. Por isso que é um símbolo muito forte, a abelha. Então, atrás da abelha nós temos esses grandes mistérios maiores, mistérios realmente fabulosos, que permitem se entendimento. E se a gente olhar uma abelha com as asas abertas, ela forma exatamente a flor de lis. Como é que é a flor de lis? É o símbolo do escotismo. Então tem uma banana assim para a esquerda, uma banana no meio e uma banana para a direita. E uma fitinha que amarra as duas. Então se a gente, por exemplo, olhasse, pegasse a saia de um anjo, olhasse por debaixo dele para ver os órgãos sexuais, anjo não tem os órgãos masculinos nem femininos, ele é andrógeno. Então os órgãos sexuais angélicos, eles são andrógenos. E o órgão andrógeno é exatamente a flor de lis. Por isso que ela é símbolo da abelha, a abelha é símbolo do androgenismo e a flor de lis, flor dos Bourbons, flor do escotismo, flor da grande maçonaria, é realmente um símbolo sexual fortíssimo. Então, se a gente olhar uma criança, um bebê sendo produzido no ventre de uma mulher até 9 semanas, nós não podemos determinar o sexo. Depois de 9 semanas, sim. Então, se a gente olhar, colocar um tubo de vidro, fibra de vidro, e olhar, emitir luz e olhar, fotografar, a gente tem fotos disso, mostrando os órgãos sexuais do feto, os órgãos do homem e da mulher são exatamente iguais. E sabe como é que eles se assemelham? A flor de lis. Então tem uma parte de fora, que é o que você vai ver, que é a flor de lis. E uma parte de dentro, que é a parte de baixo da flor de lis. Então é uma flor de lis voltada para fora, tendo uma bananinha para o lado esquerdo, uma no meio e uma para o lado direito. E lá dentro a mesma coisa, contrapartida. Aí o que acontece? Quando chega perto de 9 semanas, existe a separação dos sexos. Então, como é que faz o homem? A bananinha da direita vira testículo direito. A bananinha da esquerda, testículo esquerdo. E a bananinha do meio vira o pênis dele. Então, tudo isso é projetado para fora. Então, a flor de lis é jogada para fora e forma o órgão sexual externo. Naquela que vai ser mulher, é o contrário. Então, o que acontece? Aquela bananinha que está do lado direito de fora, ela entra para dentro, empurra a outra e vai virar, então, um ovário direito. A outra vem para dentro, forma o ovário esquerdo. E a do centro forma o clítoris. Então, o órgão sexual é exatamente o mesmo, só que na mulher é jogado para dentro, formando os 2 ovários e o clítoris. No homem, forma os 2 testículos e o pênis. Então, é a mesma coisa, é o mesmo princípio, é o mesmo valor, representando, então, a dualidade sexual.
E nessa época que nós éramos andrógenos, que nós nos reproduzimos, onde os anjos entraram, na evolução, a gente tinha um órgão sexual parecido com eles no começo, que depois evoluiu para macho e fêmea animal, exatamente como nós temos hoje. Na época era um pouco diferente até chegar no valor atual. Então veja que atrás da abelha nós temos o significado, o simbolismo do sexo. Quando eu medito sobre o simbolismo da abelha, eu tenho todo o conhecimento do sexo. Não é fantástico? Então o sexo é um mistério. O sexo existe no mineral, no vegetal, no animal e no ser humano. Então é um símbolo muito forte do androginismo, da hierarquia, é símbolo de Lúcifer, é o símbolo de todos os deuses na face da terra, é o símbolo do conhecimento maior, o símbolo espiritual. Então é um símbolo muito forte, muito interessante. A borboleta é o próprio símbolo das hierarquias, é o símbolo da metamorfose do casulo, que é a crisálida, onde a gente tem a formação do casulo através de uma moreira, da folha de uma moreira. Então, através deste inseto, nós transformamos o casulo, criamos a seda, e dentro daquele casulo, então, sai a lagarta. E a lagarta depois se transforma em borboleta. Veja que coisa linda. Então representa um ser rastejante na terra que adquire asas e vai para o céu. Então representa todo um processo de transformação angélico. Por isso que a borboleta é o símbolo sagrado. E como é que nós podemos identificar Maitreya, este ser que vai se manifestar? Ele tem a marca da borboleta. Então, seres sagrados têm a marca da borboleta. Só que eu não vou dizer onde está, mas ele tem a marca da borboleta. É no ombro, mas eu não vou dizer onde está. Então, veja, todo o processo dele, de identificação, é uma borboleta. Então, é o símbolo avatárico por excelência. Então, seres de alta hierarquia, de compromisso angélico, principalmente da quinta hierarquia, tem uma borboleta no corpo dele. Pode ser normalmente no ombro, mas também em outros locais. Às vezes, onde a gente nunca vai ver. Então, ela é símbolo da ressurreição, da imortalidade, do renascimento. E as borboletas são atraídas pela luz, pela alegria, pela renovação, pela felicidade, e inspiram tudo isso em nós. É o grande símbolo que a borboleta tem. Símbolo da transformação, da metamorfose. E por fim a pomba, que é o símbolo realmente do batismo, é o símbolo da transformação, é o símbolo cristão mais forte, que representa o próprio Espírito Santo, que é a consciência maior, representa o próprio Jesus. Em vez de falar Jesus, em vez de falar Cristo, eu falo Filho de Deus, ou então eu falo pomba, que tem pai, mãe, Espírito Santo, que é a pomba. Então a pomba representa o próprio Jesus, representa a própria hierarquia. Então ele é símbolo da paz, símbolo do amor, símbolo da transformação, da inocência. Então tem todos os valores superiores. Se nós adentrarmos na pomba, nós entramos no seu instinto. O instinto da pomba, ele inspira para nós sabedoria. Através de uma pomba tem muita sabedoria. Veja, em todo o processo é sempre a pomba que chega e traz as novas para nós. É símbolo da compreensão, são 7 dons do Espírito Santo. Do bom conselho, da constância, do conhecimento, da piedade e do temor de Deus. E é símbolo também do amor conjugal. Lembro que quando Jesus foi batizado por João Batista, no Rio Jordão, desceu, se manifestou em cima da cabeça dele uma pomba, representando a consciência que ele caiu, a consciência de um novo rei. Ali que ele se tornou o Cristo no momento do batismo. Ele nasceu para uma nova vida, que é a vida de retorno após ser ressurreto ao reino do céu. Então a pomba tem todo esse simbolismo de amor, de consciência, de transformação, de paz e de pureza. Então nesse módulo nós paramos aqui.